Fala, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa é uma aula que eu estou fazendo especialmente para uma amiga que estava com dúvidas em funções seno. Na verdade, não necessariamente em função seno, né, no gráfico em si, mas no ciclo trigonométrico. E para estudar no ciclo trigonométrico, a gente tem que ver primeiro os ângulos principais. Já tem um videozinho aí no canal. Vou deixar para vocês depois verem. Bom, os principais são 30, 45 e 60 graus. E aí tem a musiquinha que eu vou cantar agora que parece uma musiquinha de Natal. Que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tá? Então, ó. A raiz vem no 3 e também no 2. Hey, tá? Então, pareceu música de Natal, né? Do Jingle Bell. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, coloquei tudo sobre 2. A raiz vem no 3 e também no 2. Hey, tá? E é seno e cosseno. Se você fez isso, você gravou todos eles. E aí, para quem não lembra quem que é seno e cosseno no ciclo trigonométrico, belezinha? Ó. Então, quem que é seno e cosseno? Primeiro, quando você está com sono, você quer deitar. E quando você está sem sono, está em pé. Então, opa, sem sono, seno. Com sono, em pé. Está deitado, beleza? Sem sono, com sono. Seno, cosseno. Pronto, já gravou. O máximo é 1 e o mínimo menos 1. Pronto. Então, 30, 45, 60, tá tudo aqui no primeiro, né? Então, ó. Então, deixa eu colocar de verde. 30, 45, 60. E aí, ó, a diferença aqui também, ó. Aqui é 90 graus, né? Aqui é 180 e aqui é 270. Eu vou dar um zoom para vocês poderem entender e eu poder desenhar melhor, porque eu tô tendo um pouquinho de dificuldade aqui. Belezinha. Então, olha só. 90. E aí, aqueles três camaradas que tem aqui também tem nos outros. São a reprodução dos três principais nos 4 ciclos, nos 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, ó, o seno e o cosseno, eles são positivos no primeiro. A gente vai deixar assim, ó, vamos começar a escrever os pares, tá? Aqui o cosseno é como se fosse a x e o seno y, né? Então, vamos colocar assim, ó, cosseno barra seno, beleza? Tem um vídeo já que eu explico isso, mas eu estou revisando aqui para vocês não se perderem. No primeiro quadrante, os dois são positivos. No segundo quadrante, o seno continua positivo, mas o cosseno passa a ser negativo. Então, ó, cosseno negativo e seno positivo. No terceiro, os dois são negativos. E no quarto, cosseno positivo e seno negativo. Então, todas as 4 combinações estão aí para vocês. Belezinha? Belezinha. Então, ó, aqui, ó, continuando, ó, a diferença aqui é 30, né? 30. Então, mais 30 dá 120. Aqui é 135. E aqui é 150. Como que eu consigo saber logo de cara? É mágica? Não, gente. Uma dica é você pegar assim, ó. Aqui, 45, já estamos a metade, né? Então, a metade entre 90 e 180, 135. A diferença aqui é 30, né? Ó, de 0 para 30. A diferença aqui é 30 também. Então, pega essa diferença. Esse camarada aqui dá 210. Esse camarada aqui dá 225. E esse aqui dá 240.
E aí, ó, continuando, 310. Aqui. Opa, disfarça, não é 310 não, gente. O professor de vocês está errando, tá ficando cuca mole. 315. E aqui, eita, é a idade. 330. Legal? Então, ó, só para vocês terem uma ideia como que eu fiz, vamos supor, eu tenho o seno e o cosseno de 30. O cosseno de 30 é o mesmo cosseno de 330, que é o mesmo, mas com o sinal trocado, de 210. E é o mesmo também com o sinal trocado de 150. Então, eles vão começar a conversar entre si. Ajuda muito isso, tá? Então, eu vou voltar aqui o que eu fiz, para a gente poder fazer os exercícios agora com essas informações que a gente tem. Voltou? É o máximo que deu para voltar. Então, olha só. Seno de 150. O seno é a reta do y, né? Seno de 150 eu não tenho, mas vamos pensar um pouquinho. Ó, é o mesmo do 30. E quanto que é o seno de 30? Vou olhar lá na tabelinha. Meio. Então, meio, a resposta do primeiro. Seno de 210. Seno de 210. 210 é o mesmo seno de 330. Puxa, professor, ajudou muito. Mas pera, ele é o mesmo seno de 30, só que com sinal trocado, ó. Tá? É a mesma diferença. Então, se o seno de 30 já achamos que é meio, esse aqui é menos meio. Vamos mudar de cor de caneta, né? Tá ficando muito embaçado ali. Seno de 330, eu já achei aqui. É o menos meio também. Seno de 5π sobre 6. Ah, professor, o senhor não ensinou esse 5π sobre 6. Calma, meus caros. Vamos fazer uma continha simples aqui. Olha só. O π eu vou igualar a 180. E aí eu vou pegar 5π sobre 6. Vou fazer a x. Sempre assim, tá? Troca, multiplicar cruzado. Πx é igual a 5π sobre 6 vezes 180. Tem o π nos dois lados. Corta. Corta. Então, x é igual a... Aqui eu posso fazer a conta direto. 5 vezes 180. Que vai dar 900. E vou dividir por 6. Dá 150 graus. Então, isso aqui é a mesma coisa que 150 graus. Que vai dar 150 graus. É o mesmo seno de 30. Que é meio. Tudo isso para chegar no meio de novo. E seno de 1920? Bom, 1920 graus, quanto tem em uma volta? Tem 360. Então eu vou pegar. Então olha só, pessoal. Dividir 1920 por 360. Na tabuada de 360, 360 vezes 5 dá 1800. Então eu pego esses 1800, põe aqui embaixo do 1920, vai sobrar 120 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que deu 5 voltas e ainda ficou 120 graus na última. Então, peraí. Esse é o que eu preciso calcular. Seno de 120. Quanto que é o seno de 120? Bem aqui, ó. É o mesmo seno de 60. E quanto que é o seno de 60? Eu já fiz na minha tabelinha. Raiz de 3 sobre 2. Então, esse é o seno de 120, que é o mesmo seno de 1920, tá ok? E agora vem a questão número 2, que é para fazer uma continha em cima disso aí. Eu vou pausar o vídeo, vou fazer isso em uma outra tela para despoluir um pouco essa tela aí. Já volto. Nós já estamos aqui na nossa nova, um pouquinho mais limpa, mas eu preferi copiar aqui para termos como guia, tá? Lembrando que, como eu estou falando em relação ao seno, e nós estamos tratando de 3 valores possíveis, tá? Que são os principais.
Eu vou deixar esses valores aqui de 1, 2, 3, tá? Para poder guiar vocês. O valor 1 é o seno de 30 e todos os seus derivados nos outros quadrantes, que equivale a meio. O valor 2 equivale a raiz de 2 sobre 2. E o valor 3 vale raiz de 3 sobre 2. Vocês já vão entender. São os três valores que estavam na tabelinha lá da primeira parte do vídeo. Se você não viu, volte lá. Então, aqui está o número 2. Seno de zero. Seno de zero. Zero é como se fosse aqui. E ele não tem nenhum dos dois, nenhum dos três. Isso é porque o seno de zero vale zero. Seno de 60. Seno de 60, ele vai ligar como se fosse o 3, né? Eu sei que aqui não ficou bem interessante esses valores, essas ligações. Deixa eu tentar explicar melhor para vocês. Ó. 3. Tá, agora tá melhor. Então, seno de 60 é como se fosse o 3, ou seja, raiz de 3 sobre 2. Bom, seno de 120 é como se fosse o 3 também. Outro, raiz de 3 sobre 2. Seno de 180, ele vai parar aqui, é como se fosse o mesmo seno do zero, ou seja, zero. Seno de 30 é meio, a gente já fez antes. Seno de 150 é a mesma coisa que o 30. Eu sei que tá mais para lá, né, gente? Mas olha só, a diferença dele é 30. É que meu desenho eu fiz a grosso modo aqui, tá? Mas é o mesmo que o 1. E o 135 é o mesmo que o 2, 120 mesmo que o 3. É que eu fiz um pouquinho torto. Então, vale meio também. Bom, daí eu tenho que esse aqui dá para cortar. Esses dois juntos, ó, raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2 dá 2 vezes a raiz de 3 sobre 2. E embaixo, meio mais meio, metade mais metade é um inteiro. Então nem precisa aparecer, na verdade, né? Dividido por 1 dá o próprio de cima aqui. 2 raiz de 3 dividido por 2, ó, corta, corta. No final deu raiz de 3. Então a resposta do 2 é raiz de 3. Aí sobrou o 3. Que eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou deixar um tempo para vocês copiarem isso aqui. Copiaram, aperto o pause. E eu vou apagar essa 3 aqui, essa 2. Prontinho. Tá apagado. Ou pelo menos quase tudo, né? O que não apagou, a gente apaga agora. Sem problema. Aí na 3 está assim, ó. Localize os números reais, π sobre 3. E todo o resto. Bom, π sobre 3, lembra que cada π vale 50 graus? Isso aqui é a mesma coisa que se dividido por 3, que dá 60 graus. 60 graus, você vai marcar lá no nosso ciclo, ó, π sobre 3. Muito fácil. Vamos para o próximo. 5π sobre 3, mesma coisa. Π sobre 3 já sei que é 60, então se eu quiser multiplicar primeiro, tanto faz. Dá 900 em cima, dividido por 3, 300 graus. 300 graus, mesma coisa que aqui embaixo. Então eu venho aqui, ó. Olha que legal. Isso é a mesma coisa que 5π sobre 3. Muito fácil. Π sobre 6 é a mesma coisa que 180 dividido por 6, que é 30. Então, aqui vai, até aqui não vai. Π sobre 6. Olha que legal, tá indo, hein? Vamos fazer o resto. 7π sobre 6. É 7 vezes 180 dividido por 6, que dá 210. Aqui direto. Então, é esse camarada aqui.
É que eu já vi esse daqui no ciclo. E o último, 3π sobre 4. É 3 vezes 180 dividido por 4, que dá 135, que é esse camarada aqui. Belezinha, gente? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço.